Meus amigos, diretamente de Caracas do Sul, Venezuela do Sul, olha que a história sempre se repete. Essa é uma máxima indesviável da experiência humana. Querem ver? Se recordam que inúmeras vezes, inclusive no pleito de 2022, dentro dos presídios, e se você pensa que eu estou falando linguagem neutra, não estou falando monsunhês, às vezes no vídeo, para homenagear a inteligência da esquerda. Não é isso? Monsunhês. Ora bem, em 2022, depois do pleito, tanto o primeiro como o segundo turno, as estatísticas demonstraram que o Dr. Caucha, vencedor oficial das eleições de 2022, foi o campeão de votos, o Lully, o campeão de votos no Intramuros. Nós, criminalistas, chamamos o ambiente onde lá estão os presos provisórios, também chamado de reeducandos, também chamado de custodiados. Hoje a sociedade acha um pouco rude o termo presidiário, né? E também o termo presidenguio. Mas, enfim, os garotos, alguns então garotos assim, as garotas também. E já até os garotes, não é isso? Bom, nós chamamos esse ambiente que os acolhe de intramuros. Aliás, a Dilma teve um ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que era um advogado, aí voltou a advogar, só aquelas causas, né, que o lobby lhe possibilita. Muito boas causas, parabéns. Muito bem. Ele, quando ministro da Justiça, agora não me lembro se ele era ministro da Justiça ou advogado-geral da União. Acho que ele era advogado-geral da União. Ele ocupou os dois cargos na administração Dilma. E houve o PSOL, sempre o PSOL. O PSOL impetrou uma ação constitucional no Supremo, sempre o PSOL e o Supremo, pedindo que o Supremo declarasse o estado inconstitucional de coisas no que tange o nosso sistema penitenciário brasileiro. Segundo o PSOL e depois segundo o próprio STF reconheceu, o nosso sistema é um sistema muito ruim, inóspito. As nossas ruas também, ministros. Nós pouco conseguimos andar com segurança, com um bem, um celular, um tênis, não é verdade? Mas eles reconheceram naquela ação, naquela DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, que o nosso sistema penitenciário está falido, moral e materialmente falido. Tá bom. O José Eduardo Cardoso, esse petista, que eu fiz referência em sua sustentação oral naquela ação, ele disse que as nossas penitenciárias são piores do que masmorras medievais e que ele preferiria morrer, virar purpurina, ao invés de permanecer lá um único dia. Colegas seus já permaneceram mais do que um dia. Não o Lula, porque o Lula ficou naquele hotel em Curitiba, 500 dias. É isso. Agora, vejam bem. É neste ninho, nesse contexto, em que o Lula venceu com muita folga dentro dos presídios, com muita folga. A história se repete por quê? Porque agora estão dizendo que o Boulos foi o campeão de votos também no sistema penitenciário. Os custodiados, os presidiários, votaram, em algumas casas penitenciárias, dizem até que o Boulos teve todos os votos, foi unânime, para a Prefeitura de São Paulo. Portanto, no estado de São Paulo, dentro do município de São Paulo. Não é interessante? Mas vejam, eu estou falando dos presidiários, mas eu quero mesmo falar de outro grupo, de outro segmento social, e religioso, para ser mais exato, que são os evangélicos. Os evangélicos que, inclusive, têm uma atuação volta e meia muito forte dentro dos próprios presídios. E, às vezes, isso é bom. Às vezes, nem tanto. Agora, olha que interessante. Os evangélicos, muitas vezes,
Agora um pouco menos, mas tem gente fazendo um grande esforço para voltar a ter, tanto quanto já tiveram, proximidade com a esquerda. Ou com políticos muito duvidosos. No Rio de Janeiro, na cidade de Janeiro, o Eduardo Paes foi eleito com os pés nas costas, com muita facilidade. Bolsonaro perdeu lá, o seu candidato fez apenas 30%. O Eduardo Paes foi reeleito, acho que agora vai para o seu 4º mandato, como prefeito do Rio de Janeiro, com um apoio fortíssimo do Malafaia. Mas não só do Malafaia. Muitos evangélicos foram com o Eduardo Paes. E aí vem uma pergunta interessante. Ora, Bolsonaro não é conservador? A Michelle Bolsonaro não é evangélica? O Ramagem, então, candidato do Bolsonaro, não seria, então, Malafaia e outros evangélicos, o candidato da plataforma de uma visão Deus, Pátria, Família, Liberdade? Por que é que o Malafaia e outros líderes evangélicos do Rio de Janeiro, mas vamos falar do Malafaia, por que é que o mundo evangélico em peso deu a vitória e apoiou um dos homens mais duvidosos que tem na política do Rio de Janeiro, que é o Eduardo Paes? Por que é que não apoiaram então o Ramagem do Bolsonaro? Dizem que este apoio do Malafaia incondicional à figura do Eduardo Paes e não ao candidato do Bolsonaro na Prefeitura do Rio foi a primeira luz amarela de atenção que no clã Bolsonaro se acendeu em relação ao comportamento do até então aliado, Malafaia. Malafaia, há pouco, todos vocês estão acompanhando, ele fez como o Sérgio Moro. O Sérgio Moro que fez? Ele se autodemitiu, na verdade não existe isso, né? Ele se demitiu, mas não avisou ninguém. Ele convocou uma coletiva de imprensa com a Globo, uma das maiores inimigas do governo Bolsonaro, e ele anunciou a demissão, que estava abandonando o governo e jogando o ventilador contra Bolsonaro, numa coletiva de imprensa desleal, pernicioso. O Sérgio Moro já está, mas vai aprofundar a latrina da história. O Malafaia não fez diferente. Ele se demitiu dessa aliança com o Bolsonaro no colo da foice de São Paulo, da ex-namorada do Zé Disseu, a Mônica Bergamo. Pegou mal, Malafaia. Se tu tomares o mesmo destino do Sérgio Moro, vai ser bem ruim. Ai. Agora, essa pergunta que não quer calar. Por que é que o mundo evangélico resolveu preferir o Eduardo Paes? Todos sabem quem é Eduardo Paes. Inclusive constou lá da lista, estava lá no processo da Lava Jato. Depois, todo mundo agora é inocente na Lava Jato. Por que é que eles fecharam com Eduardo Paes? Será quem fechou com Eduardo Paes foram as ovelhas ou os pastores que não fecharam só, de repente, por motivos do Evangelho com o Eduardo Paes? Eu quero dizer o seguinte, e aí vamos ao tema do vídeo propriamente dito. Este sujeito, Eduardo Paes, é um gozador, é um personagem do Lima Barreto. Eu não paro de fazer essa referência. Vocês viram ele vestido de personagem Lima Barreto, sambando na Sapucaí com o homem que não gosta de Manesse, o homem que tem ojeriza de Manesse, que é o doutor Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo. Vocês lembram da telefonema que a gravação vazou entre Lula e o indiscreto Eduardo Paes, que quando o negócio do triplex estava no auge, o Eduardo Paes ligou e estava grampeado o telefone, daquele telefone que o Lula usava ali, parece que era de um segurança, sei lá. E ele dizia: presidente, estão dizendo que esse triplex do senhor, eu não acredito, porque o senhor tem um gosto melhor. Esse triplex aí do Guarujá, mas parece esses pessoal aqui do Rio, de tal cidade assim, que tem mau gosto, coisa de pobre. Ah, mas é só uma brincadeira, tá certo. O Eduardo Paes, ele falou, ele soltou uma frase agora há pouco,
que bem demonstra o deboche que ele tem para qualquer coisa que não seja ele mesmo. Ele, praticamente, ele comparou Lula a Jesus, ou Jesus a Lula. Não, a ordem é Lula a Jesus. Queridos e queridas evangélicos do Rio de Janeiro, vocês votaram nesse homem. É hora de, com todo respeito, e com todo respeito, pensarem se vocês estão servindo ao Senhor com S maiúsculo ou a esses senhores como Eduardo Paes aqui embaixo. Olha a heresia que o Eduardo Paes vomitou. Está no Pleno News. Disse Eduardo Paes, prefeito reeleito com o voto esmagador dos evangélicos, agora há pouco na cidade do Rio de Janeiro. Disse ele, se for para seguir Jesus, melhor estar com Lula. Vou repetir. Se for para seguir Jesus, melhor estar com Lula. Até porque, né, Eduardo Paes, o próprio Lula disse que ele é o homem mais honesto. Não há pessoa mais honesta nesse país do que o Lula. Não é isso? O prefeito reeleito do Rio fez declarações em entrevista publicada na última terça-feira, né? Como é que a fé em Cristo consegue ser conciliada com o apoio em Malafaia irrestrito teu, tu orientando as tuas ovelhas e tantos outros líderes evangélicos no Rio de Janeiro a votar com este homenzinho? Há tempo, se Carlos Lacerda fosse vivo ainda, um Eduardo Paes politicamente não demoraria 2 meses. O rolo compressor da verve do grande Carlos Lacerda, uma criaturinha dessa, uma franga dessa como Eduardo Paes, voltaria rapidamente para o puleiro. O Eduardo Paes, que é do PSD do Kassab, prefeito reeleito do Rio de Janeiro, acredita que há meios de Lula voltar a se aproximar dos evangélicos. Maus evangélicos, falsos evangélicos. Porque, biblicamente falando, é impossível que um evangélico, que um temente a Deus, um cristão, um católico, de fato se associe conscientemente a este rapaz que o Eduardo Paes está fazendo referência. Durante a entrevista à Foice de São Paulo, nessa terça-feira, Eduardo Paes afirmou que, ora, aspas, se for para seguir Jesus, é melhor estar com Lula. É uma cachorrada. O prefeito disse ainda, Eduardo Paes disse ainda, segundo aqui matéria do Pleno News, desculpem, que Lula, aspas, sempre defendeu o Bolsa Família, transporte para as pessoas mais pobres, inclusive, fecha aspas. Eduardo Paes alegou ainda que, aspas, o valor cristão, olha, o bom cristão Eduardo Paes, ensina que você tem que cuidar dos mais pobres, ser mais solidário e mais humano. Tipo o padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo. Ele cuida bem dos mais pobres, né? Vocês estão atentos, né? Aliás, o Dom Eugênio Sheridan, é assim que se pronuncia? Sheridan, renunciou ao cargo de arcebispo de São Paulo. Júlio Lancelotti, eu lembrei do Sheridan. Disse mais o Eduardo Paes, Lula sempre defendeu o Bolsa Família, o transporte para as pessoas mais pobres, Minha Casa Minha Vida, em que a maioria das pessoas são evangélicas. O valor cristão, disse aqui esse verdadeiro pastor, o Eduardo Paes. O verdadeiro cristão, aprenda com o Eduardo Paes, Deus nos livre, ensina que você tem, o valor cristão ensina que você tem que cuidar dos mais pobres. Ser mais solidário, mais humano. Então, se for para seguir Jesus, disse Eduardo Paes, é melhor estar com Lula, comentou.
Não digo mais nada. Não digo mais nada. Dê seu like. Se inscreva se ainda não é inscrito. Se é inscrito, confira, corra aí. Se você continua inscrito, insista bem no like aí, pessoal. Compartilhe com os amigos, escolha um inimigo para provocá-lo, compartilhando com ele também. Bom, vá até a aba, seja membro e se torne membro desse canal.